Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E ontem estive presente em um grande evento do BTG, o Macro Day. A alfabetização na idade correta, para que o Brasil possa se livrar de uma vez por todas do analfabetismo. Só para você ter uma ideia, estiveram lá Michel Temer, o nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, se é que a gente pode chamar de ministro, tivemos Hugo Mota, tivemos o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tivemos também um chairman do Fed, tivemos o André Esteves, enfim, a galera legal, importante, conseguimos escutar o que esse pessoal pensa de Brasil e pensa de exterior, de mercados globais. Tivemos também, por exemplo, o Stuhlberg, que é um dos maiores gestores de fundo aqui do Brasil, dono do Fundo Verde. Enfim, teve bastante coisa interessante que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, para vocês entenderem o que a gente pode esperar do cenário futuro e principalmente como tudo isso vai afetar nosso bolso, nossa carteira de investimentos. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. Clica aqui embaixo, se inscreve, ative as notificações. Está gostando do vídeo, já deixa o like. Se ainda não estiver gostando, deixa o like também, porque eu sei que você vai gostar. Então é isso. Vamos lá, o que a gente teve de relevante essa semana? O ouro batendo quase $3.800, recorde atrás de recorde. E óbvio que o cenário de juros em queda, a gente falou disso semana passada, o Fed diminuiu a taxa de juros básica da economia americana e isso também tem contribuído para o ouro voltar a bater máximas históricas, mas também um cenário inflacionário, principalmente pós-pandemia de 2020 para cá, onde a gente teve uma explosão de dinheiro circulando não só na economia americana, mas na economia global, e o ouro acaba se beneficiando disso. Se a gente pegar no curto prazo, os últimos 48 meses, ouro em máximas, o ouro batendo recorde atrás de recorde, tá? Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que dá para fazer exposição do ouro através de um ETF chamado Yaú ou Gold 11 numa corretora brasileira. Gosto de ouro principalmente por parte de dolarização, mas entenda que o ouro, ele sim tem batido recorde, tem dado porrada aí se a gente pegar no curto prazo, mas numa janela mais longa, as ações elas tendem a performar melhor. O ouro serve para diversificação de patrimônio. Outro ponto interessante que a gente teve essa semana foi o anúncio da Nvidia de investimentos na dona do ChatGPT, na OpenAI, $100 bilhões para a construção de mais data center. Enfim, a gente tem aqui mais um indicativo que o aumento de investimento em infraestrutura, aumento de investimento em CAPEX dessas empresas de tecnologia vai ditar o ritmo para a próxima década. E aí a gente pode levar em consideração não só o que a Nvidia está fazendo, mas o que a Alphabet está fazendo. A Alphabet acabou de bater 3 trilhões de dólares. O que a Microsoft está fazendo, o que a própria Apple está fazendo. A Apple também vem se recuperando, tá? Aí a gente pode levar em consideração também o que a gente teve de valorização da Oracle, que também recentemente fechou contrato com a OpenAI para infraestrutura também. Eles precisam de hardware, né, para poder dar conta de toda a infraestrutura de nuvem. A Oracle é uma empresa de softwares, que inclusive recentemente a gente fez uma análise bem detalhada dela lá dentro do Simpla Club. E a perspectiva com a Oracle, que eu sempre trouxe como uma empresa que era mais previsível, que ela dificilmente daria porrada, ela acabou dando essa porrada. Né? É maluquice. Por isso que é importante a gente investir em empresas com bons fundamentos e diferenciais competitivos, porque em algum momento a gente vai se beneficiar disso. Beleza? Falamos um pouquinho sobre esse apanhado do mercado, principalmente, que leva em consideração como o nosso dinheiro ele vai ser gerido, como que a gente vai fazer nossas alocações. E o dólar ele tem chegado aí abaixo dos 5,40, que é um patamar relativamente baixo, inclusive. Considero um bom momento de entrada de dólar, apesar de sempre bater na tecla que a alocação ela é mais importante do que o timing, tá? O que isso significa? Se você tem uma estratégia, segue essa estratégia, tá? Se você tem que alocar, por exemplo, 50% em renda fixa e 50% em renda variável, faça os 50-50. Dentro da renda variável, se 50% tem que ser em Brasil e 50% em exterior, faça essa alocação. Aqui no canal vocês sabem que a minha renda variável e o que eu bato muito na tecla aqui com vocês é que a renda variável seja
sempre 100% exterior, já que são empresas internacionais que operam no mundo inteiro e a gente muitas vezes investe através também de ETFs que são bem diversificados, mas o ponto central dessa discussão é: vale a pena ou não investir em dólar agora? Sim, vale a pena, mas sempre vale a pena seguir a estratégia, beleza? Já que quando você fizer a sua alocação, no momento do seu aporte, você provavelmente estará pegando os contraciclos de mercado seguindo essa estrutura. Beleza? Bom, falando um pouquinho de evento e pensando no que a gente pode olhar para frente de projeção. O tema mais amplamente discutido foi a parte fiscal brasileira e o que a gente precisa fazer para que no próximo ciclo de presidente da República o Brasil saia nesse nível fiscal, nesses níveis de gastos obrigatórios tão elevados. E que tem feito a taxa Selic ficar num patamar que todo mundo no evento está achando realmente absurdo, e traz uma inviabilidade para o Brasil. As coisas ficam inviáveis, tá? Porque um juros a 15%, para quem é rentista, para quem quer juro real positivo, pode até fazer sentido, mas para o Brasil funcionar, para a máquina funcionar, para as coisas andarem, para o empreendedor conseguir tomar crédito, para o risco diminuir, para você empreender, e para as empresas de grande porte também se financiarem, juros a 15% é maluquice, foi amplamente discutido isso e debatido nesse sentido. Então, independentemente do próximo ciclo, tem gente que acha que vem o Tarcísio, tem gente que acha que o Lula será reeleito, independentemente de quem for, é unânime que o Brasil precisa fazer alguma coisa do ponto de vista fiscal, e não é buscando mais impostos, já que uma das coisas discutidas também, já que a gente teve vários políticos no meio da história, é que o diálogo entre governo e Congresso está muito ruim. E para você passar medidas que aumentam tributos, você precisaria ter um diálogo melhor com o Congresso, e de qualquer forma a população não aguenta mais imposto. A gente vai ter aí a reforma a reforma tributária partindo de 2026, começando a valer. A gente vai ter algumas medidas que mudarão também no IPTU. A população está de saco cheio de imposto. Então, é importante que o governo consiga melhorar a sua relação dívida-PIB, melhorar o seu nível de endividamento, não por aumento de receita, mas por contenção de despesas obrigatórias. O que eu, Thiago, acredito? Acho que é muito difícil você colocar na cabeça dessa galera esquerdista que acredita em Estado inchado e que o Estado precisa fomentar a economia. Acho muito difícil eles mudarem a forma que eles pensam e que eles têm atuado. Mas, por outro lado, o mercado talvez exija deles um certo pragmatismo. Vamos ver. Eu acredito que a reeleição do Lula, ela pode acontecer. Ano de 2026 é um ano onde você tem geralmente gastos elevados por parte do governo, por vários incentivos sociais, programas sociais são divulgados. A gente sabe que é o ano eleitoral, então, já que o governo também, o governo Lula está embaixo com a população em termos de popularidade, então, tudo isso que eu tô falando aqui foi discutido, tá? E eu trago aqui para vocês uma visão de, cara, não faz sentido não investir em ativos dolarizados, tá? Independentemente do ciclo. Você vai se beneficiar de um ciclo positivo se a gente tiver troca de comando para um governo um pouco mais inteligente do ponto de vista econômico, mas mesmo que entre o Lula, se você diversificar sua carteira, se você dolarizar uma parte importante da sua carteira, mesmo que ele seja reeleito, você vai ter benefícios com isso. Então, no todo, é importante que a gente consiga olhar porque essa galera falou e tire algumas conclusões. Independentemente de quem entrar, vai ter uma necessidade de controle fiscal, tá? A política monetária, taxa Selic é 15%, a gente vai chegar em algum momento que vai bater o ponto ali, vai precisar realmente reduzir juros, mas a gente precisa controlar a inflação, e a inflação está relativamente controlada se a gente pegar os últimos dados de inflação. Mas os juros, ele não está se balizando só em inflação, os juros está se balizando também no risco Brasil. Se a gente pegar os últimos 8 anos antes do governo Lula, o Brasil tinha crescido os seus gastos
obrigatórios, os gastos governamentais, em um pouco menos de 10%, em torno de 8%, 8,5%, e só agora, nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos de governo Lula, subiu aí mais 16%, para você ver o nível de gasto governamental, como ele tem subido. Se a gente olhar o nível de arrecadação no Brasil, nunca se arrecadou tanto imposto. Então, se arrecada muito, se gasta mal, e você não vê na sua cidade, você não vê na sua lugar nenhum que você vai algum benefício, nem quando a gente entra num hospital, nem do ponto de vista de segurança pública. Então, alguma coisa vai precisar mexer aí, vai mudar, e foi amplamente discutido. E o que foi trazido também pelo chairman, um dos chairmans lá do Fed, foi a discussão do nível de inflação hoje, americano, que está relativamente controlado, é por isso que o Fed trouxe essa taxa de juros para baixo, e não por pressão, não necessariamente por pressão do governo Trump, tá? Então, dentro da estrutura, da conjuntura, eles acreditam que está havendo algum nível de controle, e quando a gente olha para os níveis de emprego e desemprego americano, a gente pode ver que a demanda por trabalho ela também está um pouco menor, então tudo isso está corroborando para a decisão do Fed. Então a gente pode ter também para as próximas reuniões algum nível de juros relativamente mais baixo também, juros caindo aí, se não duas, mas pelo menos mais uma vez no ano, tá? Vamos aguardar os próximos níveis de emprego, os níveis de inflação americanos, para a gente entender quais serão as conjunturas. Beleza? Acho que esses foram os principais aspectos. Fiz um resumão aqui para vocês, foi muita coisa debatida, tá? E de antemão eu antecipo, né? Quando sobe lá os ministros do Lula no palco, parece que o governo, parece que eles estão numa realidade paralela. Tudo que eles falam parece estar funcionando muito bem. E aquilo que não está funcionando, a culpa é do governo anterior. É maluquice isso, gente. Como política é cara de pau, né? Mas a gente sabe o real motivo de tudo isso, as coisas como elas acontecem. Então, vamos ficar de olho, e no final do dia é importante a gente balancear nossa carteira, organizar nossas finanças, organizar os nossos investimentos para que nós não dependamos de nenhum cenário político, para que a gente consiga se aposentar em moeda forte, principalmente, e construir patrimônio para nossa aposentadoria. Beleza? Gostaram do vídeo? Deixem um like aqui embaixo. E se você ainda não está inscrito, você é maluco, se inscreve no canal, ative as notificações. Toda semana a gente traz bastante conteúdo para vocês aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Falando em conteúdo, vou deixar esse outro conteúdo aqui na tela para vocês continuarem me acompanhando. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê nesse próximo vídeo.